Começando mais um episódio do podcast do Psique Plena. Eu sou a Ana Carolina, sou terapeuta holística, tenho uma abordagem junguiana, um olhar junguiano, é a teoria que embasa os meus atendimentos. E aqui a gente conversa sobre essas reflexões terapêuticas, reflexões que levam, a gente a olhar para a simbologia, para a mitologia, para o inconsciente de modo geral. E para esse episódio, eu tô pegando o gancho do anterior, em que eu falo sobre planejamento. E aí eu trago uma proposta, de um planejamento circular, mandálico. E por quê? O que me motivou a gravar aquele episódio foi meio que porque eu perdi o fio da meada. Eu dei uma pausa e na hora de voltar a gravar, eu fiquei sem meio que saber o que escolher. Que assunto, sobre o que vamos falar? Que assunto eu vou trazer no episódio? Parece que ficou perdido. E aí eu me peguei pensando, vou para a cozinha. Não sei que tema falo, vou para a cozinha. É a minha forma de pensar. É um lugar que me ajuda a refletir. No momento que eu estou preparando alguma comida, é o meu momento de ter ideias. E, na verdade, quando eu pensei nisso, imediatamente me veio essa ideia do tema que eu acabei falando lá, mas também me veio essa ideia de falar exatamente sobre isso, sobre a cozinha. Porque quando a gente vai para o mundo onírico, para os sonhos, para a simbologia que aparece nos sonhos, muitas vezes a gente sonha com a casa, com nosso quarto, com um quarto, com a nossa cozinha ou uma cozinha, com comida, E tudo isso significa alguma coisa. E é disso que a gente vai falar hoje. Porque se a gente for olhar o que representa... Antes de começar, preciso abrir um parênteses aqui para falar que sempre, não só nesse episódio, não só nesse áudio, mas sempre que eu falar sobre qualquer imagem simbólica, sobre qualquer símbolo, qualquer coisa, é um recorte, não é o que é. Se eu chego aqui e falo sobre a comida, por exemplo, uma comida específica, o que eu estou trazendo é uma possibilidade de tradução simbólica para aquela imagem, mas não é a única. E sempre vai depender da pessoa envolvida, do sonhador, no caso, ou daquele que traz a imagem. Então, existem traduções, formas de representação mais genéricas, mas isso sempre vai estar também influenciado, sempre vai ser influenciado de alguma forma por quem está trazendo a imagem, o que aquilo representa para aquela pessoa e tudo mais. Então, o processo de análise de um sonho, de ampliação simbólica de um sonho, que é feito no espaço terapêutico, ele vai ser único e exclusivo daquela pessoa. Então, como eu disse, qualquer coisa que eu trouxe aqui é uma das possibilidades. Então, dito isso, de modo geral, a gente pode dizer que a cozinha é como se fosse o nosso laboratório alquímico, é como se fosse o nosso espaço de criação. Quando a gente está fazendo comida, e aqui, claro, eu estou falando de uma imagem de sonho, a partir de sonhos, por exemplo, mas para cada pessoa, na vida real, na vida acordada, real tudo é, mas na vida acordada, você pode ter outras formas, você pode ter esse momento de criação no banho. Eu também tenho, é bem comum, mas estou trazendo um deles, um dos símbolos, que é a cozinha, porque simbolicamente a cozinha é o nosso grande laboratório, é onde a gente prepara o nosso alimento, é onde a gente mistura elementos e traz para dentro,
É o lugar que a gente faz a comida para comer. Então, é como um grande laboratório alquímico quando a gente pensa que a vida em si, né? A gente está o tempo inteiro misturando elementos, olhando para certas situações, vivenciando, e a gente está manipulando esses elementos e ingerindo aquela vivência. A gente está internalizando, absorvendo. Algumas vezes a gente não consegue digerir exatamente muito bem uma situação e a coisa fica entalada na garganta, né? Quem nunca? Então, é parecido, né? É uma analogia, uma forma similar de enxergar a imagem. Então, a cozinha, ela traz essa simbologia. Assim como o quarto nos sonhos, por exemplo, vai representar outras questões. A cozinha é o espaço de criação. E aí, por que eu queria pegar o gancho com o áudio passado? Porque eu falei no finalzinho dele, assim, às vezes, eu não vou lembrar exatamente o que eu falei, mas é mais ou menos isso. Às vezes a gente tá num momento em que não é o momento de criar um projeto, de definir uma meta, de, sei lá, planejar alguma coisa. A gente às vezes está no momento de se desfazer, de limpar o nosso espaço mental e emocional, está num outro momento. Então, não necessariamente a virada do ano, né? Foi isso que eu falei ao longo do áudio. Não necessariamente a virada do ano é o momento de planejar, de definir metas, objetivos, né? Então, o que eu disse lá foi, como que a gente pode saber quando é o momento? Olhando para o nosso mundo interior. Os sonhos, noite após noite, trazem essas informações para a gente. Então, vou dar um exemplo de possibilidade. Não é o único, nunca é, mas não é o único mesmo, mas uma das possibilidades. Se você sonha que você está na cozinha, por exemplo, dependendo do contexto, obviamente, né? Eu estou aqui isolando um elemento. É como se eu estivesse isolando uma palavra de uma frase. Ela não quer dizer muita coisa sozinha, né? Apesar de ter o seu significado. O sonho é isso. O sonho é uma linguagem feita de palavras, que na verdade são imagens. E a gente traduz essas imagens e entende a mensagem. O sonho é a frase completa, ou o parágrafo completo. Uma imagem isolada é uma palavra isolada, né? A gente pode pegar o clássico manga. Manga, o que manga é essa? É manga de camisa ou é manga de comer, né? Então, não dá muito para ir por aí. Mas, eu estou trazendo aqui pontos para a gente refletir. Então, se eu sonho que estou numa cozinha, preparando uma comida, fazendo alguma coisa, dependendo dos outros elementos que surjam naquele sonho, pode simbolizar um momento propício para eu me planejar, para eu começar a me organizar, para realizar algo, porque eu internamente estou num movimento, o meu inconsciente está me auxiliando, está contribuindo para um movimento de organização ou de conjunção de elementos. É um processo de fazer a comida, né? Tem outras questões envolvidas que podem surgir ali, o fogo, a água, cada um vai simbolizar uma coisa, mas o espaço alquímico ou o espaço da criação da comida pode ser um símbolo que aponta para esse momento propício. Se eu sonho com comida, né, a cozinha totalmente associada, né, à comida, não que precisa ter tudo no mesmo sonho, mas se eu sonho com uma comida, dependendo também do contexto, né, se eu estou comendo, se eu consigo comer, se eu não consigo comer, se eu como muito, se eu rejeito a comida, que comida é essa? Que alimento é? Como que ele foi preparado? Né? Tem todos esses pequenos detalhes que a gente vai precisar trazer para compor a mensagem. Mas, via de regra, uma comida num sonho representa uma operação que a gente chama, operação alquímica, que é da coagulação. É o momento em que eu estou materializando algo. Não necessariamente um projeto em si,
pode ser uma ideia, pode ser uma nova versão de mim mesma. Mas eu estou construindo. Eu antes me desconstruí, eu dissolvi, e agora é o momento de reconstruir, fazer novas conexões, né? Então eu estou criando algo novo. Então a comida, ela vai surgir ali nesse lugar. Aí ela vai representar alguma coisa, que a gente vai precisar mergulhar no seu sonho específico para entender a sua mensagem. Mas são elementos que podem apontar para esse momento propício, para realizar algo, para materializar algo. Ao passo que, por exemplo, se eu sonho com algo que está podre, apodrecendo, morrendo, eu posso estar entrando ou já estar dentro, né? Já estar naquele momento, nessa fase, que é um momento de me desfazer, de não planejar o que eu vou construir, mas entender o que eu estou deixando para trás, do que eu estou me desfazendo. Então, nesse momento, se eu tô no momento de ter esse tipo de sonho, ou às vezes a gente pode pedir sonhos, né? E se o inconsciente quiser, ele responde. Às vezes ele não responde, não. A gente precisa ficar pronta, né, para receber, mas não significa que vai surgir. Mas você pode pedir um sonho. Você tem uma ideia, você quer realizar alguma coisa, você pode pedir um sonho. E aí depois você precisa saber, ter condição de analisar ele. Porque se você pede e ignora ele, não faz nada com ele, você também depois pode começar a pedir e não receber. Porque o inconsciente faz dessas. Mas, às vezes você pode pedir esse sonho e ele vai te dizer exatamente se você está no momento de começar ou de parar, de fazer ou de descansar, de se planejar ou se desfazer, né? Se desconstruir. Então, a meu ver, a melhor forma de começar o planejamento do ano, né? Por isso que eu propus lá, você pode sim, a partir do seu eu consciente, identificar as suas metas, os seus objetivos para o longo, médio ou curto prazo e ver como é que você pode começar a agir a partir dali. Esse é o centro, né? Você coloca isso no centro e as suas atitudes vão vir a partir desse centro, a partir dessa vontade consciente. Quanto mais alinhada e aliada à vontade do inconsciente, do seu inconsciente pessoal, né? Mais a coisa vai correr fluida. Então, o que eu quero dizer com isso tudo? Se você está tendo sonhos, por exemplo, em que as coisas estão apodrecendo, que as coisas estão morrendo, sonha com doença, sonha com morte, sonha com água, dilúvio, chuva, sei lá, tem tantas possibilidades, tem tantos caminhos, mas alguma coisa nesse sentido. E você tá ávida, eu quero fazer acontecer, eu quero realizar, é o meu momento. E o teu inconsciente está te falando que você está no momento de desfazer? O que você acha que vai acontecer? O que você acha que vai acontecer com a tua energia? Não quer dizer que vai dar errado, não quer dizer que você não vai conseguir. Só quer dizer que talvez seja um pouquinho mais difícil. Principalmente se no meio desse caminho existirem, eu vou ter que usar aqui os termos técnicos, mas é bom que vai familiarizando, né? E quem já entende, já sabe do que eu tô falando. Principalmente se no meio desse caminho aí tiverem complexos envolvidos, e o sonho vai mostrar isso também. Às vezes você está tendo uma atitude, ou você tem um objetivo que está sendo obstruído por um complexo. E aí o sonho te mostra. Que complexo é esse? Que atitude é essa? Que resultado vai vir disso? E aí você olha aquilo, você tem a oportunidade de pegar essa informação e fazer alguma coisa com ela. E, né, como que eu ajusto as minhas atitudes para não só curar essa situação, resolver, né, essa situação, mas também para abrir caminho, para limpar aqui o trilho, para passar, para dar caminho para aquilo que eu quero realizar. Mesmo que ali na frente você descubra que não é aquilo
que tem que ser feito, que não é aquilo que tem que ser realizado, mas você, fazendo essa limpeza, você consegue abrir caminho. Então, esse é a melhor forma de você fazer o seu planejamento. É a partir de dentro. É a partir daquilo que está acontecendo com você, em você, a partir de você. Não de fora para dentro. Eu tô pleno 2024, já era para eu ter XYZ, já era para eu estar no lugar tal. Mas quem disse que era para você estar nesse lugar? Para você ter realizado isso? Se pode ser uma grande vontade do seu eu consciente e pode ser uma ação que o seu eu inconsciente favoreça, porque de fato é para você fazer e realizar e ser aquilo. Mas se não for, você precisa ter consciência. Por quê? Aí, como eu disse lá no áudio passado, né? É isso. Quando a gente tenta e tá emperrado e não anda. Às vezes a operação tá emperrada. Às vezes precisa de uma micro mudança de atitude para a gente desbloquear aquilo. Às vezes precisa de algo, uma desconstrução maior, uma forma diferente de olhar, porque nem tudo é também ação em si, muito é mental, são crenças, são ideias, são valores, a nossa estrutura interna. Então, tem tanta coisa que precisa ser vista e a gente pode começar por elas, ao invés de sentar na cadeira e falar: esse ano eu vou fazer isso, esse ano eu vou chegar em tal lugar, né? Então, quando a gente alinha tudo isso, alinha todos esses pontos, a coisa, né? Tende a ficar mais fluida, mais... Não é fácil, não vou dizer que é fácil, mas mais facilitada. A gente tá, como eu falei no áudio anterior, né, sobre os ciclos da natureza e tudo mais, é como se a gente estivesse caminhando de mãos dadas com a natureza. Por quê? A gente, na verdade, o que eu quero dizer se a gente se propõe a isso, a gente está caminhando de mãos dadas com a nossa natureza. E não com qualquer outro estranho que passou e te deu a mão no meio do caminho, entendeu? Basicamente é isso. Então, não sei, me deu vontade de falar sobre isso, porque é sempre interessante a gente trazer essas simbologias, né? Esses símbolos, falar sobre isso, mostrar, uma forma de mostrar o quanto é vasto os significados, o próprio inconsciente, né? E também, quem sabe, não te ajudar a entender, a perceber, abrir os olhos para o fato de que tá tudo aí. De que toda noite você recebe essas informações. Não só à noite, né? Porque são todas as intercorrências da vida que vão mostrando. Aquela coisa que acontece contigo que você fala assim, não é possível. Não pode ser só coincidência, tem alguma coisa por trás disso. São essas coisas que vão mostrando pra gente os caminhos, os sims e os nãos, né, da vida. E quanto mais de acordo com isso a gente caminhar, como eu disse antes, não necessariamente é fácil, mas mais fluido é. Pelo menos é menos pesado, é um pouquinho mais prazeroso. Né? Então a gente tem aí uma oportunidade de ver a vida com outros olhos, né? Viver a vida a partir da nossa real verdade, natureza e verdade internas. Não sei se isso faz sentido para você, para mim faz, mas porque é algo que para mim pelo menos, né, se mostrou mais real, vou usar essa palavra, mais real ao longo do tempo, com muito mais força, né, muito mais forte do que a mera vontade do eu, como eu disse no áudio anterior. Quantas vezes eu não parei para fazer o planejamento do ano e quis tantas coisas e cheguei no final e muito pouco daquilo tinha se realizado. Não por uma incapacidade minha, por fracasso meu, mas simplesmente porque já nem fazia mais sentido até. Ou
outras prioridades surgiram, ou eu entendi, percebi que aquilo não fazia o menor sentido. Então, para ficar mais fácil esse processo, né, da gente não acabar não perdendo tempo com certas coisas que não são nossas, não são pra gente, não são do nosso caminho, apesar de que, como eu falei lá, não existe isso de perder tempo, né? Tudo é válido, todo caminho leva para algum lugar, eu sigo acreditando nisso, mas, entre aspas, né, perder tempo, se dedicando a algo que, na verdade, não acrescenta em nada a nossa vida. Então, é isso. E fiquei curiosa, queria saber de você aí que tá ouvindo, eu sei que tem alguém ouvindo, se você, com que você tem sonhado? Você lembra do seu último sonho? O que você está sonhando? Que símbolos aparecem? Mesmo que você não saiba o que eles significam, com que você está sonhando? É o momento de construir, de realizar, de fazer acontecer, de brilhar? Ou é o momento de se desfazer? O que será que seu inconsciente está te contando sobre você? Se você quiser saber, quiser ajuda para fazer essa investigação, entre em contato comigo, que a gente agenda uma sessão para começar a explorar as mensagens do seu inconsciente. Pode ser que muita coisa interessante saia daí, que você se surpreenda, inclusive, com tudo isso que está sendo dito para você. É isso. A gente se fala no próximo episódio.